O Salmo 42 inaugura um novo livro de Salmos. O livro de Salmos tem 150 textos. E eu digo 150 textos e não 150 capítulos, porque, ao contrário dos outros livros da Bíblia, que são divididos em capítulos, os Salmos não são capítulos. Os Salmos, eles são uma coletânea de louvores, orações, súplicas, lamentações e cânticos, que foram escritos por vários autores, entre os quais os principais foram Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Coré, Asaf, e esses textos, que são orações, lamentações e cânticos, foram reunidos pelo povo hebreu nessa coletânea que eles chamam de Salmos, que no original hebraico corresponde a Tehillim. Tehillim se escreve Tehillim, Tehillim, que significa louvores. Então, existem várias formas de nós louvarmos a Deus, mesmo quando Davi e outros salmistas escreveram algumas orações um pouco tristes. Isso não deixa de ser uma forma de louvar a Deus, porque quando você faz uma oração triste a Deus, você, no fim das contas, está mostrando que no meio da sua tristeza você pede socorro para Ele, porque você o reconhece como o Criador e como aquele que é soberano. Não fosse assim, a pessoa, no momento da angústia e da aflição, se voltaria contra Deus e faria oração para outro Deus. Mas os salmos mostram os escritores buscando, mesmo no meio das tristezas e das suas dificuldades, oração e clamores a Deus, contando a respeito das suas situações. Então, os salmos, eles estão divididos em 5 livros. E o primeiro livro dos salmos vai do capítulo 1 até o capítulo 41. Então, nós estamos meditando em salmos desde o dia 1º de agosto. Terminamos agora, ontem, dia 10 de setembro, o primeiro livro. Os 41 primeiros capítulos, que são o livro 1 de Salmos, e que, na sua grande maioria, na verdade, todos os salmos, do capítulo 1 até o não é capítulo, né? Os salmos, do Salmo 1 até o Salmo 41, são salmos escritos pelo rei Davi. Agora, do Salmo 42 até o Salmo 72, nós temos o livro 2 dos Salmos. É a segunda coletânea de Salmos. E nesses Salmos, nem todos foram escritos por Davi. Por exemplo, o Salmo que nós vamos meditar hoje, que é o Salmo 42, ele é um salmo que aqui, inclusive, como você está vendo na tela, essa versão da Bíblia que eu estou usando para fazer as meditações, coloca aqui, Salmos capítulo 42. Então nós acabamos de dizer que os salmos não se dividem em capítulos, mas por uma questão de facilidade, algumas Bíblias até colocam isso, capítulo 42, mas na realidade não é capítulo, é o Salmo 42. O Salmo 42, ele foi escrito pelos filhos de Coré. Nós, quando meditamos no Antigo Testamento, lembramos que Coré se reuniu com outras pessoas para se levantar contra o ministério de Moisés. Eles não aceitavam que Moisés fosse o único que recebia as palavras de Deus para dar ao povo. Mas Deus deu a eles um castigo, por eles terem se levantado e se revoltado contra Moisés, e depois, mais tarde, os seus descendentes se arrependeram e passaram a ser
pessoas que participavam do louvor a Deus. Então, quem escreveu o Salmo 42, quando você procura em muitas Bíblias, está escrito assim, escrito pelos filhos de Coré. O Salmo 42, ele é um salmo que mostra a esperança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais terríveis da vida. Quando muitas pessoas passam por situações terríveis, as pessoas tendem a se afastar de Deus e a desprezá-lo, desconsiderá-lo, ignorá-lo e às vezes até abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar as orações, porque alguma coisa não saiu como estava se esperando. Mas nós vemos na história de Jó um homem que era muito rico, tinha uma família muito bonita com 10 filhos, eram 7 filhos e 3 filhas, e que tinha muita saúde. E de repente ele foi provado em tudo isso. Ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus filhos e ele também ficou doente. E por último, ele teve a visita dos seus amigos, Eliú, Bildade e Zofar, que ao invés de virem para trazer consolo para ele, ficaram o tempo todo acusando ele de ter cometido algum pecado escondido. No meio de tudo isso, Jó sempre permaneceu firme, dizendo que Deus era Deus. Ele traz alguns questionamentos no livro ao longo do seu sofrimento, perguntando por que Deus não o mata logo, mas permite que ele sofra. Mas em nenhum momento ele desonra a Deus. Até quando a sua esposa, vendo ele sofrendo, diz para ele assim: ainda conservas a tua fé nesse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz: como loucas é que tu falas, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o seu mal? Eu nu vim para o mundo e também nu voltarei para a terra. Em tudo isso, Jó não pecou. Estamos falando a respeito de Jó porque ele é o exemplo que se encaixa perfeitamente nesse Salmo 42. O Salmo 42, ele pode ser dividido em duas partes e com um refrão. O refrão do Salmo 42, considerando que o Salmo 42 é uma canção, o versículo 5 fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Nós vemos que os escritores dessa canção, esse Salmo 42, na realidade, ele é uma música, ele é uma canção em que os filhos de Coré estão falando a respeito de uma situação em que o povo de Deus muitas vezes passa. A situação em que fica em situação de abatimento, quando tudo parece difícil, quando tudo está realmente perdido e não se tem nenhuma esperança, nenhuma expectativa de salvação. Quando nós caímos nessa situação, nós dizemos, ficamos em abatimento. E aqui ele faz uma pergunta para si mesmo, uma reflexão. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? A pergunta é feita por alguém que confia em Deus. Qual a razão de ficarmos abatidos, de ficarmos perturbados, pensando que Deus nos esqueceu? Quanto tempo Jó ficou passando pelo sofrimento que ele passou? Certamente que quando estamos passando por uma doença tão grave quanto Jó passou, a ponto dele ter que pegar os cacos de telha para raspar a sua pele, certamente que cada segundo sofrendo dessa forma é como se fosse uma eternidade. Quando estamos sofrendo, por mais que seja apenas um dia,
uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma dor que seja no dedão do pé ou no dedo mínimo, já é suficiente para nos deixar perturbados. Parece que aquela dor não vai passar nunca. E nós muitas vezes ficamos abatidos e ficamos perturbados e começamos a pensar: onde está Deus? Que não responde. Será que ele esqueceu de mim? Então ele faz essa pergunta e ele mesmo traz uma resposta. Espera em Deus. Continua esperando porque vale a pena confiar. Continua esperando porque com certeza ele está ao nosso lado vendo tudo o que está acontecendo. Nós vemos quando lemos o texto de Jó que em todo o tempo ele tem consciência de que Deus está vendo o seu sofrimento. E por isso ele fala muitas vezes: eu não entendo por que ele não termina logo com a minha vida. Por que ele ainda continua permitindo que eu esteja nesse sofrimento? Jó mostra a consciência de que Deus está vendo tudo e ele sabe e entende que o sofrimento que ele estava passando era a permissão de Deus. Que se Deus quisesse resolver a situação, Deus resolveria de maneira muito simples e muito rápida, como de fato Deus fez isso. Quando nós lemos o capítulo 42 de Jó, que depois que ele orou pelos seus amigos, virou Deus o seu cativeiro. E, de maneira repentina, tudo mudou e tudo começou a ser abençoado e ele recebeu em dobro tudo que ele tinha de riqueza. Recebeu novamente os seus filhos. O texto fala que, inclusive, ele teve novamente toda a sua saúde restabelecida. Deus, no momento em que foi decretada a sua vitória, entregou tudo novamente para Jó. E aqui os filhos de Coré fazem um questionamento: por que ficar abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu sei que vai chegar o momento da minha resposta. Esse versículo 5, ele é o refrão dessa canção do Salmo 42. Nós dizemos que ele é o refrão, que ele é o coro dessa canção, porque ele é repetido. Sabemos que os salmos, eles são um livro poético. Ele tem orações, mas essas orações são redigidas, elas são escritas em forma de poesia. Essas orações. E no versículo 5 e no versículo 11, nós vemos que o 11, ele repete o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E o versículo 11 acrescenta a frase: Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E ele acrescenta essa frase para fazer o fechamento do salmo. Mas nós vemos, portanto, que esse salmo ele se divide em primeira parte, versículo 1 até o versículo 4. Depois vem o refrão: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aí vem a segunda parte, que é dos versículos 6 até o versículo 10. E depois, no versículo 11, ele termina. Basicamente, o Salmo 42, ele se concentra em falar a respeito dessa situação, em que muitas vezes nós estamos sofrendo, pensando que Deus esqueceu de nós e ficamos abatidos e perturbados. Mas deveríamos ficar todo esse tempo do sofrimento em oração e dizendo: Deus, que eu possa ser renovado, fortalecido, que eu possa receber a sabedoria para entender a razão pela qual estou passando por essa situação, mas nunca se entregar para o abatimento, nunca se entregar para a perturbação. Então aqui vamos meditar nos versículos 1 a 4 e depois nos versículos 6 a 10 e
entender o Salmo 42. Ele começa na primeira parte, do versículo 1 ao 4, dizendo assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O servo tem outras versões que falam como a serva suspira pelas águas. Assim suspira a minha alma por ti. Tem outras versões que dizem assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira, a minha alma espera em ti. O que o texto está falando a respeito da corça, a respeito do cervo, é que esses animais, quando eles estão na floresta, eles são animais que vivem correndo no meio da floresta. E quando estão com sede, eles correm buscando por um rio, por um riacho, onde possam matar a sua sede. E ele faz aqui uma metáfora, ele faz uma comparação. Ele está dizendo que da mesma forma como o cervo, como a corça, fica procurando a água no momento da angústia, assim também a minha alma está procurando pela tua presença, está procurando por Deus. E ele fala aqui que Deus é como água viva. Sabemos que no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, ela estava no poço de Jacó, com o seu balde, tirando água do poço, e Jesus vai até ela e pergunta, pede a ela, dá-me um pouco de beber dessa água. E aquela mulher que era samaritana, ela disse, como que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Então, ela vê ali um bloqueio, uma barreira para conversar com o Senhor. Mas Jesus, ele quebra a barreira para conversar com uma mulher que era samaritana, com quem eles não conversavam, para oferecer para ela a água da vida. E Jesus disse que se você bebesse da água que eu tenho para dar a você, você beberia e receberia fonte de água viva. E você não teria mais sede. Jesus estava falando a respeito da água da vida, que Deus pode oferecer, que corresponde à paz, que corresponde à tranquilidade, ao sossego, mesmo no meio das dificuldades. Então, veja que os filhos de Coré, eles estão falando a respeito das situações difíceis da vida. Quando nós passamos por abatimento, o que nós fazemos? Ele está aqui dizendo que quando as situações estão difíceis, eu fico como o servo, como a corça que fica suspirando para receber logo a resposta de Deus. Eu fico suspirando pela água da vida, pelas correntes das águas. Eu fico suspirando pelas respostas de Deus. Nós sabemos que correntes de águas, quando as águas estão correndo, elas estão trazendo vida. Quando a água está parada, ela pode apodrecer, pode trazer doenças, mas as correntes das águas, elas limpam os lugares por onde passam, elas trazem vida, elas permitem a circulação dos peixes, elas permitem que exista vida. Ele está dizendo que, de forma poética, assim como os animais, como o cervo, como a corça que está correndo em busca das correntes das águas, eu estou assim. A minha alma está suspirando para que logo o Senhor traga respostas, porque o Senhor traz a água da vida, a água traz refrigério para a alma. A pessoa está ali com angústia, com aflição, mas ele está dizendo, o que eu espero mesmo, eu espero a resposta de Deus. Como nós dissemos, ele poderia simplesmente virar a cara, virar o rosto para um outro Deus ou esquecer-se de Deus. Mas os filhos de Coré aqui, eles não fazem isso. Eles dizem que eles estão esperando em Deus, que eles estão ansiosos por receber a resposta de Deus. Daí o versículo 2, da mesma forma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando ele faz essa pergunta, os filhos de Coré,
quando eles fazem essa pergunta aqui, eles estão dizendo: agora, nesse momento, nós estamos sem resposta. Nós estamos em uma situação de abatimento. Nós estamos perturbados. Deus não está respondendo. Quando vai chegar o momento em que nós vamos poder novamente entrar diante da presença dele e dizer: Deus, está acontecendo isso, isso e isso, e ele está me respondendo? Quando que eu vou poder me apresentar ante a face de Deus? Eles estão aguardando, esperando que em Deus o momento em que poderão falar e receber respostas. Veja que no versículo 2, quando eles falam que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, eles estão dizendo: nós sabemos que ele vai nos responder. Nós estamos ansiosos para saber quando que vamos poder falar com ele, entrar na presença dele e apresentar-nos diante dele e ele falar conosco novamente. Eles estão sem resposta, porque Deus está em silêncio, mas eles entendem que eles são totalmente de Deus e que é Deus que é o Deus vivo. Eles em nenhum momento titubeiam. E esse versículo 2 nos traz uma aplicação para a nossa vida. Quantas vezes Deus se cala em relação a uma situação que você está passando e você logo vira o rosto e fala: não quero mais falar com Deus. Não quero mais estar na comunhão com os irmãos. Não quero mais fazer aquilo que tenho feito para Deus. Cansei. É muita luta para mim. É muita perseguição. Os filhos de Coré aqui, eles continuam firmes com Deus. Aí no versículo 3, as minhas lágrimas, veja, eles estão chorando, porque está doendo, eles estão sofrendo. Serve-me de mantimento de dia e de noite. Veja uma situação aqui em que as lágrimas servem de comida de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Ele está dizendo aqui: nós choramos porque existem pessoas à nossa volta apontando o dedo e dizendo para nós: aonde está o teu Deus? E nós choramos porque Deus está em silêncio. No versículo 4, quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então eles dizem aqui: quando eu me lembro que estão me perguntando, que estão me questionando onde está o teu Deus, dentro de mim eu derramo a minha alma. Por quê? Porque eles estão me perguntando onde está o teu Deus, e eu estava no meio da multidão, eu estava no meio das pessoas. Eu fui com todos eles para a casa de Deus, com voz de alegria e louvor. Quem vai para a casa de Deus com voz de alegria e louvor, vai louvando, cantando, se alegrando, esperando que vai estar ali e vai ser renovado e vai receber mais respostas de Deus e vai estar com Deus, com a multidão que festejava. Então eles tinham ido com muitas pessoas que estavam festejando, mas ao invés de receberem alegria, quando foram junto com todas as pessoas com alegria, estavam passando por situações adversas, por dificuldades. E essas situações de dificuldades fazem ele perguntar: por que estás abatido, a minha alma? Em outras palavras, nós sabemos que por mais que pareça que Deus nos abandonou, por mais que eu esteja perturbado, que eu esteja inquieto porque essa situação está ruim e existam pessoas apontando o dedo dizendo aonde está o teu Deus, nós sabemos que isso é uma coisa que vai passar. Então, por que ficar abatido? Por que ficar perturbado? E a resposta que nós podemos ter pensando enquanto lemos, meditamos nesse salmo, é que não há ser humano que seja super-homem e não há mulher que seja a Mulher Maravilha. Por mais que eu seja fiel, por mais que você seja fiel a Deus, por mais que você tenha força em Deus, chega um momento em que,
quando somos provados em determinados limites, vamos ficar sentindo abatimento, vamos ficar perturbados. E ficar abatido e ficar perturbado não é motivo para pensar que esquecemos de Deus. Jó também ficou abatido, ele também ficou abalado, ele também ficou perturbado. Quando nós lemos o texto de Jó, nós vemos que em muitos momentos ele pergunta: eu não entendo por que ele não me mata logo, para consumir logo, porque logo meu sofrimento terminaria. Ele não conseguia entender que Deus estava preparando o momento do triunfo dele. Mas ele em nenhum momento desonra a Deus. E muitas vezes, quando nós passamos por essas situações, nós ficamos abatidos. É natural ficar abatido, mas os salmistas perguntam: por que está abatida e por que se perturba? Porque eles têm certeza de que Deus tem resposta, de que Deus vai dar a direção. E é por isso que eles fazem a pergunta e também já respondem: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda vai chegar o tempo da resposta, ainda vai chegar o tempo da mudança, ainda vai chegar o tempo da reviravolta, ainda vai chegar o tempo de você cantar o hino da vitória, de você dizer: tudo mudou. E que bom que eu passei por essa situação, porque hoje eu sei que eu sou mais forte do que eu pensava, do que eu imaginava. Então, eles vêm e acreditam nisso, eles acreditam realmente em Deus. Essa é a primeira parte. Então, na primeira parte, ele está falando, está com sede de Deus, está chorando com lágrimas, está cercado por pessoas apontando o dedo e dizendo: aonde está o teu Deus? Se você está passando por alguma dessas situações, de repente, a pessoa que está perguntando para você aonde está o teu Deus pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Isso aconteceu com Jó. Veja que Jó foi a esposa dele que falou: abandona esse teu Deus e morre. Muitas vezes é alguém que até segue a Deus com você, que é o seu marido, a sua esposa, que vai à igreja com você, e de repente ele ou ela estão perdendo, resolveram abandonar a fé de uma vez. Mas este Salmo 42 está dizendo: Deus ainda está com você. Você pode estar esperando com muita sede para novamente obter a resposta de Deus. Mas Deus, Ele está do seu lado. Ele está junto com você. Ele não esqueceu de você. E Ele está trabalhando num processo que dá revestimento e força para que você realize e faça coisas que você talvez nem saiba que você possa fazer. Quantas vezes você pensa: eu não consigo, mas de repente você passa pelo processo e você se torna mais veloz, mais capaz, faz um treinamento, um curso. Quantas pessoas tiveram que passar por uma depressão, mas venceram? Passaram por um câncer e receberam a cura? Passaram por um processo em que passaram de repente por fome e pensavam: agora tudo acabou, mas receberam uma grande porta aberta, e são pessoas que hoje contam a respeito de grandes bênçãos e realizações que Deus fez na vida delas. Na Bíblia, mulheres que eram estéreis, como Sara, a esposa de Abraão, não tinha esperança nenhuma de serem pais de um filho, e Deus fez uma promessa: você será o pai de muitas nações. E de repente nasceu Isaque, o único filho, mas de Isaque teve gêmeos, Esaú e Jacó. E depois Jacó teve 12 filhos, e de 12 filhos formaram 12 tribos, e essas 12 tribos formaram 12 grupos que formam Israel. E hoje a nação de Israel está espalhada com vários descendentes de Abraão em todos os cantos da terra, como algo que foi ação de Deus. Portanto, Deus faz coisas que são impressionantes. A própria esposa de Isaque, que era Rebeca, era estéril. Veja que Deus fez a promessa para Abraão. Sara era estéril. Ganharam o filho Isaque.
Isaac casou com Rebeca e Rebeca era estéril. Quando Isaac descobriu que Rebeca era estéril, Abraão ali poderia pensar: Deus falou que eu seria o pai de muitas nações. Com muita dificuldade, a Sara teve Isaac. E agora o meu filho Isaac, o meu único filho, casou com uma mulher estéril. Mas Isaac orou insistentemente e Deus deu gêmeos, Esaú e Jacó. Então nós vemos que Deus, ele te responderá. Ele mudará o seu cativeiro. Essa é a primeira parte do Salmo 42. A segunda parte, depois do refrão, o refrão é esse: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Na segunda parte, dos versículos 6 a 10, o salmista fala assim: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. O que ele está dizendo no versículo 6? A situação que eu estou passando agora está me deixando abatido. A minha alma está abatida. Então, portanto, já que eu estou abatido, o que me resta é me lembrar das coisas que o Senhor já fez. Lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte, está fazendo referência à sua terra, está fazendo referência de lembrança de coisas boas que Deus fez perto do Jordão, perto do Monte Hermon, perto do pequeno monte. Uma das formas que nós podemos vencer a nossa perturbação, que nós podemos vencer o nosso abatimento quando Deus está em silêncio, é usar fotografias. Você pode pegar o seu álbum de fotos, você pode puxar da sua memória muitas coisas que você já passou, muitas coisas que você já enfrentou e que você conseguiu vencer. E se você ainda é novo na fé, você pode se alimentar do testemunho das pessoas que estão à sua volta, de pessoas que você conhece que fazem parte da sua congregação. Por isso é tão importante congregar. Quando você fica apenas na sua casa, fechado no seu ambiente, apenas lendo a Bíblia, ouvindo hinos e ouvindo pregações, você não interage com outras pessoas que estão compartilhando com a fé e que você pode ver no dia a dia, que passaram por uma situação, que trocaram o carro, compraram a casa, recuperaram o filho que estava preso, que agora foi restaurado e está seguindo em um novo caminho. Quando você vivencia a fé, você pode ter lembranças. E essas lembranças podem carregar a sua energia, a sua força, para que você consiga superar o abatimento e a perturbação. E dizer: eu sei, Deus vai dar a resposta. Isso é apenas uma prova. Isso é apenas um momento. Isso é apenas uma circunstância, mas a minha confiança vai continuar em Deus. Então ele fala aqui: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. O que ele está dizendo no versículo 7? Eu estou passando por uma situação em que eu caio num abismo e quando eu penso que já acabou, esse abismo chama outro abismo. Em outras palavras, eu estou caminhando de desgraça em desgraça. Eu estou passando de luta em luta. Como Jó perdeu toda a sua riqueza, na sequência, quando pensava que era apenas isso, perdeu os seus filhos. Quando pensava que era só isso, perdeu a sua saúde. Quando pensava que era só isso, a sua esposa disse para ele abandonar a Deus. Quando pensava que era só isso, ainda vieram seus amigos, e veja, eram 3 amigos apontando o dedo para acusá-lo, dizendo que ele tinha cometido pecado. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, ou seja, ele está dizendo, ao sinal de Deus, todas as ondas e vagas, que são as provas de Deus, passam sobre mim.
Ele está dizendo, é como se Deus tivesse dado ordem e vem uma situação atrás da outra. E eu fico passando de abismo para abismo. Aí versículo 8, contudo, ou seja, por outro lado, se hoje eu estou passando de um abismo para o outro abismo e estou recebendo ondas e vagas sobre a minha vida, contudo, por outro lado, eu sei, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Veja que o salmista aqui, ele não fala que Deus o abandonou. Em nenhum momento, apesar do abatimento e da perturbação, ele fala que Deus se esqueceu. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós passamos uma pequena prova e já dizemos: Deus esqueceu de mim. Deus não vai mais me responder. Mas eles não fazem isso. Eu falo eles porque esse texto, como eu já falei no começo, quando você pega o comentário no texto original, ele fala assim, que o Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré. Então dá a entender que esse salmo não foi escrito por uma pessoa. Foram os filhos de Coré se reuniram e fizeram essa composição. O autor do Salmo 42 não é apenas uma pessoa. São os filhos de Coré. Eles se reuniram e escreveram esse salmo. Então eles escreveram aqui: o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Lembrando que misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Miséria, Deus, cordes vem de coração. Deus tem um bom coração. Ele olha para a nossa miséria e nos abraça para junto do seu coração. Quando ele fala, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, ele está dizendo, Deus ainda vai estender o seu braço, vai ver as nossas misérias e vai nos juntar. Vai juntar os nossos cacos e vai nos abraçar de volta para perto do coração dele. Deus ainda vai fazer isso. Se você está passando por uma situação difícil em que você pensa que não tem mais cura, não tem mais resposta, não tem mais saída, não tem mais solução, fique com esse versículo, Salmo 42, versículo 8. O Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Ele vai ver as suas misérias, mesmo que você tenha errado e falhado, se você confessar os seus pecados, ele vai, apesar das misérias, ele vai estender o seu coração e vai novamente alcançá-lo. E de noite a sua canção estará comigo. Ele está dizendo, vai chegar um tempo em que, mesmo nas noites, eu vou ter um motivo para cantar a Deus. A oração ao Deus da minha vida. Vai estar a oração ao Deus da minha vida. Em outras palavras, eu estou em abatimento, estou em perturbação, mas eu tenho esperança. Eu espero em Deus. Mesmo estando abatido, eu continuo esperando em Deus. Versículo 9. O que eu vou fazer? Eu direi a Deus, a minha rocha. Veja, ele fala assim, eu direi a Deus, a minha rocha, ele é a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Ele está dizendo assim, ainda vai chegar o tempo, quando Deus voltar a me responder e voltar a falar comigo, que eu vou dizer, Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Pareceu que o Senhor tinha se esquecido de mim. Ele está dizendo, eu vou voltar a conversar com Deus face a face. Eu vou voltar a receber as respostas de Deus e eu vou poder dizer, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Como quando nós, como filhos, muitas vezes passamos por uma situação com o nosso pai, com a nossa mãe, e passamos por uma crise, e depois que a coisa se resolve, aquela crise passa, nós dizemos, por que aconteceu isso com a gente? Aonde que nós não prestamos atenção? E aí conversamos tranquilamente a respeito daquela situação que passamos. É isso que ele está dizendo. Eu ainda vou falar com Deus numa boa e vou dizer, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor deixou eu passar por isso? E aí ele fala, por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Por que eu ando agora? O ando, ele está falando agora de uma situação presente. Ainda vou falar com Deus por que ele esqueceu de mim, mas por enquanto, por que eu estou angustiado? Por causa da opressão do inimigo. Vamos lembrar que aqui no versículo 4, no versículo 3,
ele fala que as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Esses são os inimigos dele. São as pessoas que estão apontando o dedo e dizendo: aonde que Deus está? Então ele fala assim: eu estou angustiado por causa da opressão do inimigo. O inimigo está oprimindo, dizendo assim: aonde que está o teu Deus? Versículo 10: como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Veja que ele está repetindo o versículo 3. Ele está falando, existem pessoas que estão à volta dele, e eles estão dizendo constantemente: onde está o teu Deus? E no versículo 9, ele fala que ele está angustiado por causa disso. E ele fala no versículo 10, é como uma ferida mortal, aquilo está machucando ele por dentro, alcançando até os ossos dele, porque eles estão ali inquietando, incomodando ele. Mas ele faz uma pergunta, mais uma vez ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Quando ele pergunta isso pela segunda vez, ele escreve um trecho, depois ele faz esse refrão, depois ele escreve outro texto e ele termina fazendo esse refrão. Ele está dizendo que nós devemos perguntar para nós: qual a razão de ficarmos abatidos e perturbados? O que nós temos que fazer, mesmo diante do abatimento e da perturbação, é sempre esperar em Deus. O versículo 6 traz uma orientação: lembre-se das coisas boas que recebeu de Deus. O versículo 6. Então, lembro de ti, desde a terra do Jordão, do Hermon, do pequeno monte. Lembre do Senhor, das coisas que ele já fez. Se fortaleça, se reunindo em células, em oração, com outras pessoas que estão recebendo bênçãos, e se renove na fé. Lembre de Jó, como Deus reverteu a situação dele. Coincidentemente, o Salmo 42 é o capítulo 42 de Jó, que ocorre a reversão da situação de Jó. Lembre-se, quando meditar no Salmo 42, de Jó 42. É o mesmo número do livro. Salmo 42 fala a respeito do porquê estou abatido e perturbado numa situação difícil. Deus vai trazer a mudança na sua vida. Jó 42. Foi quando Deus veio e disse: virou Deus o cativeiro de Jó. E ele foi abençoado. Então, não importa qual a situação que você está passando, espera em Deus sempre. Mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja numa situação difícil, que parece que não tem saída, Deus está ao seu lado, ele logo te salvará. E é isso que o Salmo 42 fala no final. Ele fala: ele é a salvação da minha face. E o meu Deus, ele é a tua salvação. Ele logo te salvará. Espere em Deus sempre, sempre, mesmo que esteja abatido, porque logo ele te salvará. Essa é a mensagem do Salmo 42. E o Salmo 42, repetindo o que eu já falei no começo, começa o livro 2 dos Salmos. Do Salmo 1 até o Salmo 41 é o livro 1. Do Salmo 42 até o Salmo 72 é o livro 2. Então nós começamos hoje, vamos ter aqui 30 dias. E hoje é dia 11 de setembro. Nós sempre recomendamos a leitura de Provérbios. Nós sempre incentivamos aqui nesse canal a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler Provérbios 12 vezes no ano. Mesmo no mês de fevereiro, que tem 28 dias, você pode ler nos últimos dias de fevereiro 2 capítulos e terminar Provérbios. E nos meses que tem 30 dias, como setembro, você pode separar um dia para ler 2 capítulos. E por isso, todo dia eu posto no final do vídeo um capítulo de Provérbios. Hoje é dia 11 de setembro. Eu vou deixar aqui o Recortes em Provérbios, que nós gravamos meses atrás sobre uma série de recortes em Provérbios, meditando em todos os capítulos. Eu vou deixar aqui
o Recortes em Provérbios no capítulo 11, para que você medite em Provérbios 11 e do lado direito fica o botão para que você possa se inscrever aqui no canal. Sempre medite em Provérbios. Provérbios traz sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência, discernimento, prudência, e tudo isso vai fazer com que você consiga tomar boas decisões. Já existem pesquisas que mostram que pessoas que meditaram em Provérbios e aplicaram o livro por 2 anos se tornaram mais sábias e passaram a ter mais soluções para os problemas da vida. Pessoas que leram e aplicaram, leem e aplicam Provérbios durante 5 anos prosperam, enriquecem em todas as áreas da vida, porque Provérbios é um livro deixado por Deus justamente para trazer respostas, saídas, soluções para a vida. E Provérbios 11 fala a respeito de você ser justo, de você sempre fazer as coisas corretas. O capítulo começa no versículo 1 dizendo que balança enganosa é abominação para o Senhor. E termina dizendo que eis que o justo paga por todo o mal que faz aqui na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Fala a respeito, começa falando que Deus abomina a balança enganosa, a injustiça, e termina dizendo que, com certeza, as pessoas pagam por aquilo que fazem. E relacionando Provérbios 11 com o Salmo que meditamos hoje, 42, com certeza, se você esperar em Deus, no meio do seu abatimento, da sua dificuldade, você receberá a resposta, assim como Jó, no capítulo 42, recebeu a resposta de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você fique sempre na paz de Cristo, hoje e sempre. Amém.